Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos, todos da Academia Pernambucana e da Academia Brasileira. A nossa palestra de hoje é com a Vivian Lodges. Eu não vou dizer o título, porque ela quer também fazer uma introdução, mas eu diria que o que tem escrito aqui sobre a Vivian, ela é engenheira agrônoma, tem mestrado em fitossanidade, doutorado em botânica e melhoramento genético de plantas, tem pós-doutorado na Universidade de Sevilha, é professora titular da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do curso de agronomia, do programa de pós-graduação em agronomia e melhoramento genético de plantas. Ela atualmente é bolsista de produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora, no CNPq, é revisora de várias revistas nacionais e internacionais de floricultura e plantas ornamentais. Então, é vice-chair da Division of Landscape and Urban Horticulture da International Society for Horticultural Science e membro da Heliconia Society International. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em melhoramento vegetal, atuando principalmente nos temas floricultura, paisagismo, flores tropicais, propagação de plantas e pós-colheita e seleção de plantas para cobertura verde. Vivian, esse foi o texto que eu achei no Lattes sobre você, um resumo do seu currículo, e a palavra está com você agora. Ok. Eu vou dividir aqui a tela, enquanto isso eu estou vendo que eu estou em família, né? Estou na família da academia, estou vendo que está a Semira, que é colega, amiga, e meu marido também está aí espionando a palestra, então eu vou ficar mais tranquila aqui em falar e passar para vocês o que eu quero. Bom, bom dia a todos. Cadê que não entrou a tela? Bom dia a todos. Então, a academia me pediu, né, para fazer uma apresentação. A gente vinha fazendo apresentações de nós, né, novos membros, a vocês da academia. E aí, quando o professor Mauro, né, pediu, colocou a gente para fazer a apresentação, Mário, Rômulo, Dimas, bom, já que é para fazer uma apresentação, eu vou apresentar o que eu apresentei como titular, porque mostraria, né, caminho que eu trilhei, né, enquanto agrônoma, e envolveria muitos de vocês da Academia Pernambucana, uma vez que muitos foram meus colegas, meus professores, ou são hoje colegas, e aí eu ia fazer alguma coisa assim mais light, mas aí no fim ficou para ser uma palestra mais a nível nacional, né, divulgada, mas fico feliz que a gente está aqui e eu posso me soltar um pouco mais falando até outras coisas, mas também me detendo na parte bem técnica. Então, eu vou falar sobre pesquisas com floricultura e paisagismo e atuais desafios que a gente enfrenta. Então, eu pedi para a Magela não fazer a apresentação para mim poder, então, mencionar, né, algumas coisas. Eu fiz agronomia na Rural, entrei na pós-graduação em fitossanidade, fui aluna do professor Romero, Rosa Mariano, Varguinhas, que está aí na foto, fui orientada de Vargas e de Reginaldo, né, foram meus orientadores. Depois eu fui fazer doutorado em botânica, inclusive para os meus alunos, eu acho interessante mostrar como é que eu trilhei o caminho. Quer dizer, eu comecei em fitossanidade, mas consegui puxar assim, um rabo de elefante para fazer doutorado na botânica, quando Dimas, né, virou e disse, não, vamos trabalhar com cebola e ver resistência de cebola a trips. Aí fui orientada pela professora Margarida, e também tive Dimas e Jonas Candeias como meus orientadores, e um vínculo muito forte com o IPA, porque as variedades que eu testei para verificar a resistência de cebola trips foram do IPA. Então, assim, misturando, né, as coisas, mas dizendo como é que foi que eu trilhei, né, então, esse caminho. E foi justamente enquanto eu estava fazendo o doutorado que surgiu a possibilidade de fazer o concurso como professora substituta para a disciplina de floricultura, paisagismo e plantas ornamentais. Nunca esqueço quando o Dimas virou e disse, Vivian, você vai para a floricultura. Aí eu disse, mas Dimas, eu conheço de repolho e de cebola, o que é que eu vou fazer na floricultura? Não, a floricultura que é interessante. E aí
a gente sabe, a professora ia se aposentar, e aí acabou que, então, eu fiquei sendo professora substituta de floricultura. E nesse meio tempo que eu era professora substituta, eu fiz um curso de especialização que existia em paisagismo na FUNESO. E lá eu resolvi ler, estudar sobre a versatilidade de plantas da ordem Zingiberales para o paisagismo. E vi que tinham plantas belíssimas e que eram pouco utilizadas no paisagismo. Havia isso século passado, ainda por cima, né? Mas que tinha um potencial muito grande de uso. E a minha orientadora foi Rosimar, hoje minha colega da universidade. E acabou que, então, eu passei como professora definitiva na universidade, no concurso em 2000, e estou dando aula, então, até hoje, nessa disciplina de floricultura, paisagismo e plantas ornamentais, que acaba, ao dar aula, a gente mais aprende, né? Aprende muito. E foi em 2003, então, que foi criado o programa de pós-graduação em melhoramento genético de plantas, que eu então enveredei bastante por essa parte de pesquisa voltada ao melhoramento, né, a seleção, caracterização de plantas e flores ornamentais tropicais. Só uma localizada assim, como é que eu vim parar nesse meio ligado à floricultura. Então, sintonizar a gente, né, em relação à floricultura, embora inúmeras coisas acabaram mudando com essa pandemia, mas outras ainda se mantêm. A produção do Brasil, ela é extremamente interessante e diversificada, justamente pelo tamanho enorme que a gente tem do Brasil e as diferentes regiões, o clima que a gente tem, mas a gente tem um efeito muito forte também nessa questão de floricultura associado à questão do desenvolvimento social, agrícola e financeiro de cada uma dessas regiões. E isso, então, interfere muito na parte de consumo e produção. Então, só para vocês terem uma ideia, numa visita que eu fiz em 2016 para a Olambra, em 2016 já havia todo um sistema automatizado, praticamente, de produção de lírio, de cala, nessa empresa chamada Jandevit, uma preocupação de coleta d'água, da chuva, uma automatização no enchimento dos potes, no carregar os vasos. E então aqui um processo de irrigação por hidroponia, né, por capilaridade. Então esse piso aí totalmente nivelado por satélite, uma equipe que veio da Holanda para fazer essa construção. Então São Paulo, ela realmente desponta nessa parte de produção de flores. Essa outra empresa chamada Ecoflora, que chega muitas orquídeas dela aqui para a gente, em Pernambuco, ela tem um sistema todo computadorizado de produção, com esteiras que levam automaticamente as plantas. Elas são verificadas deixa eu ver se meu mouse está pegando, elas passam por um sistema de análise de imagem para ver o tamanho delas, se estão com problemas fitossanitários, e todo esse processo é controlado da Holanda, e tudo automatizado. Então, São Paulo, realmente, ele tem um grande mercado, né? Ele tem grandes produtores, o Velho em Olambra, que comercializa o produto ali da região toda. Então, nesse leilão, antes do Dia das Mães, dá para observar a quantidade de carrinhos que foram comercializados em uma hora e para serem distribuídos para o Brasil inteiro. Então, realmente é um exemplo, é uma força muito grande de produção. E muitas vezes esses produtos têm chegado aqui para a gente, e eu considero isso um problema, porque acaba que compete com os nossos produtores que não conseguem ter a qualidade dos produtos, então, produzidos em São Paulo. Então, só aqui alguns exemplos de produtos, né? Então, rosa colorida, esse look bambu, rosas preservadas e uma série de plantas ornamentais que apresentam, assim, uma metodologia de produção que fazem, né, uma técnica de produção que fazem com que elas tenham um padrão muito bom, e por isso, então, a gente vê aqui em todos os expositores de mercados daqui do estado. E, né, eles realmente têm um mercado consumidor não só da cidade de São Paulo, como Campinas, Ribeirão Preto, eles consomem muito essa parte, o produto flor cortada ou o produto planta ornamental que está ligado à floricultura. E nós, como é que nós estamos aí nessa situação? Pernambuco, ela tem uma vantagem muito grande, que o estado é grande, com isso, então, ele apresenta diferentes condições climáticas. Então, a gente tem a produção de flores de clima temperado na região do Agreste, né? Principalmente Xangrande, Bonito, Gravatá, a maioria dos produtores são em Gravatá,
e já é muito antigo o cultivo, desde a década de 60, quando veio uma colonização japonesa para Garanhuns. E os produtos que predominam aqui, que a gente comercializa, é rosa, crisântemo, lírio, gladiolo e gérbera. Mas também tem a introdução, né? Hoje a gente já vê o pessoal introduzindo uma outra planta chamada boca de leão, e outros produtos que o próprio produtor, na tentativa acerto e erro, ele vai ali investindo e começa a produzir. E a gente tem uma comercialização direta com a maioria das floriculturas, principalmente também em casas funerárias, e aí os produtos que são comercializados nas casas funerárias, infelizmente, são de baixa qualidade, porque é só para um momento, né, para poucas horas de evento, então não são muito exigentes ali em questão de qualidade. E a gente tem o Reciflor, que é uma feira, né, que ocorre na Ceasa 3 vezes por semana, das 5 da manhã às 7, e já está muito bem consolidada. E aí também o estado, ele tem a parte de produção de flores de clima tropical, né? E aí foi justamente quando essa produção começou a engrenar, que eu comecei a ser professora. Eu não esqueço nunca quando o professor Dr. Geraldo Eugênio ligou, né, e disse: Vivian, estão criando uma comissão ligada à floricultura, participa, e porque como representante da universidade. E foi assim que eu tive, né, devido à proximidade, porque a maioria dos produtores ficavam aqui na zona da mata, né, no Grande Recife, essa proximidade acabou facilitando com que eu interagisse muito mais, né, com essa parte de produção de flores de clima tropical. E nesse momento, 98 até 2000, 2001, 2003, esses anos todos, houve um incentivo muito grande do Sebrae, da Apex, do Ibraflor, e em financiamentos de inúmeros do CNPq, da CAPES, do Promata, do Banco do Nordeste, para pesquisas voltadas à floricultura. Também houve uma capacitação dos produtores na questão de criar associações, cooperativas, consórcios de exportação. Então, parecia que, assim, de vento em popa, as culturas como helicônia, bastão do imperador, alpínia, sorvete, antúrio e a parte de folhagens. A maioria dos produtores eram pessoas com nível social alto, né, e que tinham sítios, fazendas e queriam começar, então, a produzir essas plantas. E aí foi quando a Rural ela se envolveu muito nessa parte de pesquisas voltada a flores tropicais. O IPA também, então, a professora Rosa Mariano publicou um livro sobre a parte de pragas e doenças, né, em helicônias. O professor Hildo Sartori, junto com a Varumbi também, do IPA, publicou um outro livro também associado a isso. E vários laboratórios de cultura de tecido começou a desenvolver a parte de pesquisa, e a gente, então, do LaFlor, do Laboratório de Floricultura da Universidade, começou a desenvolver a parte, então, de caracterização dessas helicônias. Então, as helicônias, elas apresentam mais de 200 espécies, são inúmeras espécies, fora os híbridos. E a brincadeira, né, vamos dizer assim, a brincadeira, os produtores, era interessante que eles diziam assim: eu tenho 100 tipos diferentes, eu tenho 150, eu tenho 98. E eles, então, saíam catando inúmeras espécies, materiais diferentes, porque o negócio era ter material, não sabia nem qual prestava. E era assim, se trazia material da Amazônia, se catava no meio do mato, e se trocava muito entre produtores. E não se sabia que espécie cultivar. E aí foi que a gente começou a fazer esse trabalho de caracterização morfológica e agronômica de helicônias. A gente chegou a caracterizar 52 genótipos diferentes de helicônia para seleção inicialmente para flor de corte, nesses 10 anos, de 2003 a 2013. E essa caracterização, ela avaliava a parte da inflorescência, né? Então, tamanho, questão da posição das brácteas, que facilita ou dificulta a embalar, se eram eretas ou então pendentes, e também a questão da coloração, pilosidade e serosidade, se elas apresentavam essas características que podia ser negativa, prejudicial para a comercialização. E também, quando a gente fazia essa comparação entre as espécies, a gente via a questão de produtividade, condições de cultivo.
a pleno sol ou então sombreado, qual o manejo necessário, a questão de adubação, e se a produção ela era anual ou sazonal, então anual, né, produzindo o ano todo, ou se muitas dessas apresentavam uma sazonalidade, não tendo oferta do produto ao longo do ano todo. Então eu tinha meus estagiários, né, que a gente brinca e chama de escraviários, e ia avaliar essas torceiras. Então a gente media o tamanho da torceira, a base da torceira, o quanto havia de projeção das folhas na lateral, então o quanto ela ocupava de espaço, a altura, e também marcava essas etiquetas que vocês estão vendo aqui, não é sujeira. Isso eram placas que a gente colocava em cada um dos perfilhos. Cada perfil emitido por cada torceira dessas, a gente ia lá e marcava com uma numeração. E essa numeração tinha associada com ela um dia que ela foi marcada, e quando a gente voltava para observar em campo e havia a emissão da flor, a gente marcava pelo número lá que existia nessa etiqueta, número 354. Aí a 354 foi marcada há 9 meses atrás, começou a florescer nesse dia, e quando é que a etiqueta é colhida. Nisso a gente deve ter avaliado mais de 15 mil flores, porque eram marcados todos, e todas essas flores elas eram colhidas, levadas ao laboratório de floricultura na Rural, pesadas e medidas para ver, e também muitas vezes a gente mantinha uma quantidade para avaliar a questão da durabilidade pós-colheita. Então, nessa questão, a gente pode observar que há helicônias que têm um crescimento aberto, há helicônias que têm o crescimento mais próximo entre si, isso está ligado ao próprio tipo de rizoma, se é um rizoma que emite perfilhos mais longe ou um rizoma mais agrupado. E também havia um procedimento dos produtores que como ela vai migrando essa torceira, em um momento ela tem uma queda de produção pelo adensamento dos rizomas mortos, a maioria dos produtores faz o quê? Ele renova totalmente esse canteiro da torceira dele. Nisso ele tem uma queda de produção muito drástica, porque ele vai precisar transplantar, né, esses rizomas e esperar voltar a produzir. E a gente começou também a discutir se o ideal não era fazer como banana, sair conduzindo esses canteiros, sempre limpando de um lado, mas deixando o canteiro evoluir para a entrelinha do outro lado. E isso gerou várias teses, dissertações, inúmeros artigos, e num dos artigos, numa das observações que a gente fez, em que a gente comparou esses 8 materiais diferentes, 4 helicônias da espécie BI, 4 variedades, e 4 helicônias chamada helicônia stricta, também 4 variedades. São variedades, se vocês observarem pela foto, elas são muito análogas entre si, parece o jogo dos 7 erros, mas elas têm diferenças cruciais a nível de produção. Então, enquanto as de cima, que são helicônias BI, produzem menos, elas lá para isso apresentam uma durabilidade pós-colheita maior. E essa de baixo, chamada helicônia stricta, ela produz mais, mas a durabilidade dela é de 8, 9 dias, e a BI vai aí para 12, 14 dias. Mas o que nos surpreendeu foi que dos perfilhos marcados, é incrível a perda que se tem de perfilhos, ou então, como tem perfilhos que só vegetam, não se transformam, não ultimam, né? Não finalizam, não se transformam, não há uma diferenciação da gema apical para haver uma inflorescência. E isso podem ser N fatores, questões de efeito do ambiente, por questão de fotoperíodo, temperatura ou umidade, ou realmente que aquilo é um sistema e que há plantas que alimentam as outras e só ficam ali, então, vegetando para preservar, né, para alimentar esse sistema. Uma questão que a gente observou, que foi bem interessante, é que na Heliconia BI, bom, aí houve uma dissertação que foi ser desenvolvida com a presença de insetos dentro de brácteas de helicônias. E aí, então, a gente fez um levantamento ao longo de um ano inteiro, em inúmeras, acho que foram umas 20 e poucas helicônias dos insetos que ocorrem lá dentro. E aí se viu que essas helicônias de brácteas de inflorescência erecta, com brácteas profundas, como essa que está aí na foto, chamada Heliconia BI,
elas criam um microhabitat aéreo que se chama fitoteumata. E dentro desse habitat, ele acumula água e cria uma condição de um habitat aquático aéreo e que cria uma série de insetos aí que se desenvolvem dentro d'água. Então, a gente começou a ver que, por conta disso, né, o produtor já tinha até um manejo de remover essas flores que acabam de Heliconia biae, ocorrem dentro dessas brácteas, né, as flores estão ali dentro, então ele remove com essa espátula e tira essas flores, porque assim ele minimiza a presença desse odor desagradável, mas também minimiza a possibilidade de estar dali saindo algum inseto, principalmente quando é exportação, porque vai um inseto numa caixa, ele vai ter necessidade de jogar fora toda essa caixa, a caixa toda é queimada quando chega no destino. Então, esse manejo de remover a flor, ele é adotado pelos produtores já como um tratamento pós-colheita para evitar, né, a possibilidade de ocorrer a presença de algum inseto, fora então esse cheiro ruim que fica. Mas tem helicônias que, porque a bráctea é bem menor ou porque as inflorescências são pendentes, elas não acumulam essa água e não tem necessidade desse manejo. E aí, com isso, a gente conseguiu elencar 26 aspectos diferentes para caracterizar as helicônias e selecionar elas. Então, que se sugere como características para selecionar ou que não se recomenda. Então, estão aí elencados, então, produção, não ser sazonal, não ter presença de pelos, né, pilosidade, ou então de cera, porque marca a produtividade ao longo do ano, mas depende muito também da espécie, a forma de migração, de colonização do espaço, não ter tendência a tombamento, suportar o cultivo a pleno sol, não exigir sombreamento, e foi então se elencando desse jeito. E foi muito interessante que todos os trabalhos, né, que a gente sempre desenvolveu foi em parceria com Maria do Carmo Ferraz Teixeira, então eu devo muito, né, a ela e aos meus estagiários, aos meus orientados, né, e aos colegas. E ela, então, a gente levou essas características para ela validar, né, a gente discutir com ela o que é que ela achava, e foi muito interessante que numa conversa, assim, ela foi dizendo, não, para mim a helicônia mais interessante, né, os critérios que eu considero principais de seleção são produção ao longo do ano todo, aceitação do mercado, não adianta eu ter uma que o mercado não gosta, né, é feia demais, a durabilidade pós-colheita tem que ser elevada e que a produção seja padrão ao longo do ano todo e não haja uma queda de produção em maio a julho, que é uma época que ela observa uma queda de produção. Então, conversando assim, ela começou a elencar os que ela considera os mais importante e menos importante. Isso gerou um artigo que foi publicado, chamado Seleção on-farm de helicônias para flor de corte aqui em Pernambuco. E nisso, então, ela começou a elencar. Ela era uma das produtoras que, quando a gente fez o trabalho de caracterização de helicônias, ela doou muitas helicônias para a gente. E, no fim, hoje, ela só está trabalhando com 20, 30 espécies diferentes, espécies e cultivares diferentes, porque ela viu na própria tentativa acerto e erro no cultivo que ela disse, não, essa planta só vegeta, essa planta só produz uma determinada época do ano, e ela foi então descartando esses materiais, infelizmente, né, e assim até a gente perdeu um recurso genético que acabou sendo trazido, né, e estaria conservado em uma fazenda com o produtor. Mas então ela elencou esses 4 primeiros como principais, considera como importante também a baixa manutenção, necessidade de baixa manutenção, então tem que fazer controle de pragas, de doença, não ser muito exigente em adubação, o preço que ela adquire na comercialização, e aí com menos importância, mas ela também leva em consideração a facilidade de colocar em caixas ou empacotar, a questão do peso e tamanho que essas inflorescências apresentam, chega a ter inflorescências com 400 gramas, e que ela seja atrativa, ela seja diferente. Então, Maria do Carmo foi uma grande ativista, né, por volta de 2005, 2006, sempre era palestrante em todos os congressos,
foi uma das que coordenou as exportações que foram feitas aqui do estado, mas se viu que as exportações eram muito difíceis, mas ela manteve, a mesma dificuldade, né, que ela tinha para exportar é a mesma que ela tem para mandar para São Paulo, mas pelo menos ela lida com a mesma linguagem, a mesma moeda, é mais fácil, ela comenta que é mais fácil ela exportar para São Paulo, né, vamos dizer assim, do que está mandando para outro país que tem toda uma dificuldade de voo, de legislação, de recebimento em outra moeda, do risco de ter um inseto e lá o produto ser incinerado. Então, infelizmente, essa parte de exportação acabou não ocorrendo mais e a gente ficou mais com o mercado interno. E aí, entre as helicônias que ela hoje comercializa, né, que a gente tem como principais, que ela manteve dentro do pool que ela tinha de espécies e cultivares diferentes, ela manteve uma série de híbridos de Heliconia psittacoro com Heliconia sparticcinata, chamados o Golden Tosh Adrian e Alan Carlin, que são próximas às nossas paqueviras, que a gente encontra, né, na beira da estrada. E ela manteve porque são plantas realmente que produzem o ano todo, o tamanho delas, a coloração faz com que elas sejam bem aceitas no mercado, a durabilidade vai aí de 10 dias, quando bem produzidas, bem hidratadas, e não tem tempo ruim para elas produzem o ano inteiro. Também manteve essas variedades de Heliconia biae, a chamada Lobster Claw, Peach Pink e Chocolate. O chocolate tem uma cor escura e acaba sendo bem interessante. Também mantém a produção ao ano todo, bem aceita pelo mercado, uma durabilidade acima de 12, 14 dias, e esse aspecto inovador delas fazem com que elas sejam bem aceitas e atinjam um bom preço. Ela deixou de produzir essa helicônia chamada Heliconia wagneriana, que apesar da beleza dela, esse contraste de cores que ela tem, é uma planta extremamente sazonal. Ela só produz no final do ano. E aí todo mundo que tinha wagneriana também só produzia no final do ano. E então saturava o mercado. E acabou nessas trocas de materiais e uso de produtos, surgindo uma muito análoga na cor e que não tem essa sazonalidade. Só um detalhe, essas helicônias elas não têm proteção de cultivares. Outros produtos como crisântimo, lírio, gérbera, são todos materiais melhorados fora do Brasil, né, na Europa, e as mudas compradas você tem que pagar royalties. Essas helicônias ainda não têm proteção de cultivar, são todas propagadas, todo produtor vende essas mudas, mas não tem uma empresa ainda trabalhando com isso. E outra helicônia que também foi descartada devido à reduzida durabilidade pós-colheita foi essa do lado, chamada Heliconia niqueriense. Então, ela realmente só dura menos de assim, 3, 4 dias, ela já escurece. Então, não tem por que investir numa flor que dure muito pouco e assim não possa expandir o mercado de comercialização. Então, alguns exemplos aí dos critérios adotados pela produtora e que validou alguns que a gente também considerava e outros ela achava desnecessário. Uma espécie belíssima da Amazônia, chamada essa aqui, Heliconia cartácea, e ela que é interessantíssima porque parece que ela é neon, porque ela é esse rosa choque com esse verde limão, parece estar acesa. Também foi assim, ambição de todos os produtores terem essa espécie, se pagava $100 por uma muda dessa, se sequestrava mudas de outras pessoas em casos inusitados, e só que essa espécie, ela tem que ainda ser muito bem estudada, porque quando essa foto do meio, ela está no meio da mata, isso é lá em São Paulo, em Ubatuba, numa sede que era do IAC, e ali estava sendo mantida abandonada, ela produz super bem. Quando você leva ela para a produção comercial, ela começa bem, mas quando você começa a cortar ela, a colher a flor, é como se aquela planta se esvaísse, a planta definha. Então, isso a gente observou porque eu comecei a colher flores de um plantio abandonado, de um produtor que não produzia mais, lindas as flores, mas as flores, um momento, sumiram. É como se, quando a gente corta essa haste, e é uma planta rizomatosa, eu estou levando todo o nutriente que deveria passar da planta para o rizoma e abastecer para a formação de outros rizomas, eu estou levando embora com a minha haste floral cortada. E assim, então, a toceira não se mantém.
né? Então, a produtora mesmo, que então trabalha com ela como flor de corte, ela desistiu. Então, Maria do Carmo afirma que é de difícil produção, é muito chata, devido ao tamanho da inflorescência, acaba tendo um mercado restrito, embora o elevado valor dessa inflorescência. Então, cabe aí um estudo interessante. Aí, então, dos 25 lá critérios, né, que a gente elencou de seleção, Maria do Carmo aceitou aí esses 10, 12 que a gente elencou, mas os outros ela achou desnecessário, tipo presença de perfilhamento em toda a torceira, não só na parte interna também, porque começa a haver rizomas mortos. Para ela, a presença de pilosidades ou então de cera não interfere na comercialização. Você as helicônias têm potencial de comercialização. E essa questão de ter o ambiente aquático aéreo, ela também acha que não tem problema, uma vez que ela já faz esse manejo de limpeza das inflorescências. Bem, quando a gente fez toda essa caracterização, só com foco para flor de corte, a gente começou a ver assim, poxa, mas essa não dá para flor de corte, mas seria interessantíssima para o paisagismo. E aí a gente, né, readaptou a pesquisa e começou a ver que existem helicônias que, devido à altura que ficam em relação à folhagem, a forma como ficam pendente junto na toceira, tem um potencial ali altíssimo como planta ornamental para o paisagismo. E aí, da mesma forma, a gente elencou aí quais seriam as características diferenciadas para uso delas como plantas ornamentais e não como flor de pote. Então, para mim, como planta ornamental, eu acho que ela não deve acumular água na bráctea, porque a gente já tem problemas, né, de mosquito, tudo de insetos, então evitar que haja esse acúmulo de água dentro das brácteas. Quanto mais brácteas ela tem, mais tempo a inflorescência fica bonita, na toceira melhor, né, fica mais interessante. E assim, então, a gente elencou essas características. Bom, e aí o que aconteceu? O pessoal começou a exportar e tudo, e havia muitas vezes reclamação de que as inflorescências chegavam escuras, o produto não estava com qualidade na Europa. E aí a gente começou a ver que, de repente, não era por um problema de produção ou um problema de senescência da inflorescência. Havia uma problemática que poderia ser de injúria por frio. Essas plantas, essas flores de clima tropical, quando elas são armazenadas abaixo de 15 graus, ocorre um dano nos tecidos que se chama de injúria por frio. E aí a gente foi caracterizar esses sintomas de injúria por frio, vendo o que era um processo de senescência, os sintomas de senescência, ressecamento da ponta da bráctea, perda de coloração, comparativamente com o que seria de uma injúria por frio que causa, então, esse bronzeamento. Então, também isso gerou um outro trabalho em que, pelo menos do ponto de vista da gente, ajudaria o produtor a uma situação como essa. Olha, aqui o problema não foi um produto de má qualidade ou senescência, o problema foi no momento do transporte aéreo, essa caixa ficou armazenada de forma inadequada. As caixas, elas vêm dizendo, não podem ser armazenadas a menos de 15 graus. E um voo, vamos dizer, de Recife para São Paulo, aquele tempo que ele fica aéreo, gera já uma injúria por frio. Porque eu quando fiz pós-doc em Viçosa, meu marido ia com frequência e ele levava caixas de flores para a gente fazer análises lá, e elas acabavam chegando queimadas porque iam como uma carga comum e não protegida. Então, alertou a gente para essa necessidade de ver esses sintomas de injúria por frio. Bom, aí outros trabalhos que começaram a surgir, né, a gente está caracterizando esse material, mas e se no dia a gente quiser fazer os cruzamentos, como é que vai ser isso? Então, a gente começou a ver essa questão de viabilidade de pólen e receptividade de estigma em helicônias. Foi um trabalho muito simples em campo, de novo, lá em São Paulo, em Ubatuba. Esses trabalhos todos que eu estou mostrando para vocês têm tem trabalhos específicos, né, feitos aqui em Recife, mas outros em parceria com o pessoal do IAC, de Campina Grande. E esse, então, é onde existe uma coleção muito grande em Ubatuba, São Paulo, no qual a gente, num trabalho muito simples, com uma lupa portátil e um microscópio portátil, fez, então, esse levantamento de viabilidade de pólen e receptibilidade
de estigma. Bom, eu não sei até que horas eu tenho, estou indo rápido para dar tempo e respeitar 1 hora. E aí, então, como a gente trabalhava, né, com flores tropicais, a gente não se deteve só nos trabalhos com helicônias. O IAC, ele fez um trabalho, trabalho de caracterização de mais de 100 genótipos de um cruzamento dessa espécie chamada Eclinger elatior, selecionou o material e a gente, então, veio avaliar esses 10 meios-irmãos de Bastão do Imperador aqui em Paulista. E, novamente, né, parece o jogo dos 7 erros, mas essas são as cultivares, são diferentes e que foi necessário validar, né, esse trabalho aqui em Pernambuco para a gente ver qual que seria a cultivar a melhor adaptada para produzir aqui para a gente. Então, foi um trabalho de doutorado. Uma aluna minha, então, passou 2 anos avaliando esses 10 acessos, marcando novamente todas as hastes emitidas e tudo. E aí se viu, né, a questão de que a produtividade é bem mais baixa em comparação com as helicônias, mas então de 18 a 27 hastes por torceira, se observou que alguns materiais acessos produziram. Alguns demoraram, né, dois genótipos demoraram 14 meses para começar a florescer, então um tempo muito longo, né, para demorar a florescer. E teve um que concentrou a produção em apenas um semestre, mostrando uma certa sazonalidade. A gente só avaliou por 2 anos, né, sendo necessário a gente avaliar por mais tempo. Mas, infelizmente, questão de recurso financeiro, né, bolsas e tudo, esse trabalho entrou aí um pouco em stand-by. Bem, ainda simultaneamente a esses trabalhos feitos com flores tropicais, por volta de 2011, eu tive a oportunidade de acompanhar esse trabalho da Embrapa. Um pesquisador da Embrapa, chamado Francisco Durban, ele trabalhava com seleção de páspalum como pasto. Mas aí ele viu o potencial de alguns páspalum para ser usado como gramado, né, como cobertura de superfície de solo. E aí a gente foi convidado a assistir a apresentação do lançamento, né, da avaliação em campo desses materiais de páspalum, e um trabalho muito interessante, muito prático, em que esses acessos eles eram mantidos em blocos e que então só se cortavam eles quando eles atingiam 7 centímetros de altura. E aí, então, está mostrando cada um desses acessos que em 12 meses, um precisou 15 cortes, outros 13 cortes, e teve acessos que só precisou de 2 cortes ao longo de 12 meses. Então, isso gera uma demanda de mão de obra menor. Mas não é porque exige menor corte que é a mais bonita, né? Que fica melhor. Então, também, além da quantidade de cortes, você precisa observar outros critérios. Vários acessos desses foram mandados aqui para a gente e a gente, então, desenvolveu trabalhos de propagação de páspalum, capacidade de cobertura de páspalum, justamente para usar nessas diferentes funções que a gente pode usar, né, o que se usa os gramados. Então, em rodovias, em aeroportos, houve uma demanda muito grande da Embrapa para desenvolver trabalhos em aeroportos para minimizar, né, a necessidade de manutenção, o risco de fogo, a ocorrência de gramados que atraem insetos e com isso atraem pássaros e atraem predadores, e é um risco em aeroportos. E aí, então, essas pesquisas vêm sendo desenvolvidas até hoje. E no laboratório de floricultura, a gente fez vários trabalhos em campo, e aí depois começou a fazer alguns trabalhos também em bandeja, com baixa profundidade, com restrição de profundidade, com 7 centímetros, para aplicabilidade do uso desses gramados em telhados verdes, uma vez que se tem hoje uma legislação, né, que exige aqui em Recife que haja, né, telhados verdes, e aí então a gente também estava testando como uma alternativa mais econômica e menos exigente em mão de obra. E aí então existe, né, uma série de características que eu particularmente assim não tinha me atentado, mas como é que
quando você para pensar, poxa, é verdade, numa residência eu preciso estar evitando os cortes, eu não posso ter princípios de coceira, que eu evite a presença de plantas invasoras, então, uma rápida cobertura do solo. Mas lá para isso, quando eu estou em estradas, isso não é, essas características, não tem problema ter presença de pilosidade nas folhas ou nos talos, porque vai dar coceira, não, porque está na estrada, não tem problema. Ali eu tenho que evitar presença de matéria seca para evitar que pegue fogo com tanta facilidade, que seja de baixíssima manutenção, que também não cresça muito e que tenha uma rápida cobertura do solo, e se possível que seja estabelecido por plantio de semente. A gente também fez alguns trabalhos de germinação de sementes com o pessoal do IPA. E aqui, além desses prostrados, páspalons prostrados, o páspalo tem uma variabilidade enorme, a gente também começou a trabalhar com páspalos de crescimento ereto ou tufo, para ver então esse potencial de uso deles também em telhados verdes, por conta do movimento que ele apresenta, a baixa manutenção que ele também exige, já que não teria pisoteio e também não precisa de corte. Ui, travou. Deixa eu ver. Pronto. E, bem, aí acabou surgindo, né, a ideia da gente pensar em usar, né, os páspalos não só em telhados, como em paredes verdes, por esse efeito. E acabou que foi justo não os páspalos, as gramíneas de modo geral, a gente acabou indo fazer um trabalho desses eu fui fazer o pós-doc na Espanha, e foi especificamente, então, com gramíneas, né, ornamentais, mas também tanto em paredes verdes como em telhados verdes, na Espanha, já querendo trazer essa tecnologia para cá. Bem, e aí como isso, quando eu entrei na academia, eu achei muito interessante essa preocupação que a gente, né, que os acadêmicos têm, da gente tentar popularizar os conhecimentos, ou então tornar acessível os conhecimentos, fazer com que os nossos alunos, né, os agrônomos, não pensem só em trabalhar em grandes empresas, que eles próprios iniciem as suas atividades e sejam autônomos trabalhando com agronomia. E aí, então, com essa pandemia, antes mesmo da pandemia, a gente já vinha, então, desenvolvendo esses trabalhos com paredes verdes, e para popularizar o uso das paredes verdes. E, então, eu tenho alunos de PIBIC, e esses alunos levaram para casa deles os experimentos, penduraram nas paredes da casa da tia, onde podia, eles levaram e penduraram esses experimentos para acompanhar, sem ter que ir na universidade. E é interessante ver como aí a gente avalia o quanto a planta cresce para baixo, projeta para frente ou cresce para cima, porque isso vai condicionar, né, o uso dela ou não como parede verde e a indicação dela por conta do espaço. E aí, então, a gente tem desenvolvido esses trabalhos mesmo, né, com essa dificuldade toda da pandemia. Está na casa aí de 2 alunos desenvolvendo esse trabalho. Bem, e aí os desafios atuais, né? Isso foi parte, né, que eu pude mostrar rapidamente do que a gente tem feito na universidade. Eu acho que eu estou dentro do tempo. E aí os desafios atuais. Então, como vocês puderam ver, a gente tenta trabalhar com plantas nativas, né? Tenta diversificar essa questão de produção de plantas, e que a gente saia dessa receita que existe de paisagismo só de Ixora, agora qual é a planta que está na moda? Rosa do deserto, essas plantas que a gente basicamente são as únicas que a gente vê em projetos de paisagismo, o próprio gramado, que só se usa a grama esmeralda, porque, convenhamos, ela é ótima, ela vem em tapete, ela tem suas compensações, mas a gente diversificar um pouco essa produção, certo? Mas para isso a gente precisa investir em pesquisa, e principalmente com plantas adaptadas às nossas condições, às nossas plantas nativas tropicais. Então aí tem alguns exemplos: lantana, o calátia, a tillandsia, as helicônias e o hipeastrum. Aumentar, né, com essa diversificação de produção, a gente começar a comercializar essas plantas nativas. E como eu mencionei anteriormente, incentivar que os agrônomos comecem a atuar nessa área. Então, eu sempre que dou aula, eu fico tentando, né, incentivar eles. Olha, pessoal, uma plantinha como essa, você vende a incrível preço que a gente vê
de um pé de coentro e cebolinha sendo vendido na Ferreira Costa por R$ 5. É mais caro que o molho, né? O que a gente compra na Ceasa, no supermercado, mas a pessoa quer comprar isso e quer ter o... Oi? Ui, desculpa. A pessoa quer comprar, ela quer ter esse produto na sua casa e ter o prazer, né, de cultivar, de remover, coisas assim. Bem, e o comércio online, eu acho graça que meus alunos, sempre quando vão fazer projetos de paisagismo, incrível que eles fazem o projeto, quando eu vou ver o preço, eu disse, não, esse preço não está certo, não. Eles orçam os preços, né, na internet e os preços lá de São Paulo. Não tem como essas plantas virem para cá, né? Não tem como fazer um delivery como a gente está acostumado a comprar qualquer outro produto com uma planta vindo de São Paulo. Então, fora essas grandes empresas que têm trazido de São Paulo, o comércio local, a produção de bairro, a produção de sítio, a produçãozinha que você tem de um agrônomo que se especializa em um produto único, é interessante. E aí a venda que pode ser online, mas com um delivery local, né? Uma entrega local. Então, aqui mesmo, esse Ipeastrum é belíssimo, isso é lá em Muro Alto. Infelizmente, essas plantas a gente está perdendo. Sempre que eu mostro, eu tenho um aluno meu que diz assim, olha, essa planta apareceu aqui no interior, e em Muro Alto mesmo, como tudo acaba sendo construído e é aquele padrão de paisagismo com gramado, eu ouço declaração de jardineiros que diz, não, surge essa folhinha, mas a gente tem que deixar o gramado, a gente roça por cima. Então, o Ipeastrum aí, que é uma planta já explorada comercialmente, vendida, né, como uma planta ornamental, nessas variedades que vocês estão vendo aí embaixo. As folhagens todas, de novo aí um exemplo da produtora Maria do Carmo, que tem uma visão assim prática muito grande. Tudo isso são decorações exclusivamente com folhagem. Tem umas orquídeas também, mas predominantemente com folhagem. Então, todas essas folhagens, eu tenho certeza que vocês vão dizer, poxa, mas isso é costela de Adão, são aráceas que pegam com muita facilidade e tem um valor agregado muito alto. Mas aí a gente precisa ver a questão de durabilidade, produção, coloração, mas são plantas aí de uma exuberância e que estão sendo também muito indicadas hoje para quando voltar, né, os eventos online, mas não tem um ciclo tão curto e podem ser aproveitadas aí também. Então, esses são produtos selecionados pela produtora, né, uma seleção farm aí feita pela produtora. E as paredes verdes, então a gente vê demais o pessoal fazendo parede verde, infelizmente o valor agregado ainda é muito alto, R$ 1.000 por metro quadrado, por aí, né? Tem umas mais, outras menos, as técnicas são as mais diversas possíveis, muita coisa que a gente vê que não são agrônomos que estão atuando, fazendo essas soluções baseadas na natureza, a gente vê que tem uma série de outros profissionais ou outras pessoas envolvidas nisso. Eu particularmente, assim, sou a favor que a gente marque território aí e comece a atuar nessa área, já que a gente teria o conhecimento. Então, esse mesmo é um sistema desenvolvido pela Universidade de Sevilha, que foi onde eu fiz o pós-doc, que tem todo um estudo do material, em questão da durabilidade, mas também do fluxo de água, da aeração, da quantidade de substrato para favorecer. Tem um sistema aí de irrigação, tem que ter sistema de iluminação, aí você já gera uma série de interações aí de pesquisa ou interação com outros profissionais para viabilizar essas paredes verdes aí belíssimas e que tem uma demanda muito grande, principalmente agora com a pandemia. Essa parte de horticultura urbana com aquaponia, ou então também, né, como eu já falei, a parte de iluminação artificial para essas plantas de paredes verdes. Ou se usa plantas próprias, né, de meia sombra, mas as pessoas hoje querem flores também, que normalmente são plantas de pleno sol, tem que ter o sistema de iluminação artificial. E também a parte de telhados verdes. Esse foi um trabalho que está em elaboração, que a gente passou antes, isso ainda foi presencial, se passava essas imagens para pessoas em várias partes da Espanha e aqui também no Brasil,
e para ver a percepção que existe para nós, brasileiros, e para os espanhóis em relação à parede verde. A gente ainda tem muito preconceito com parede e telhado verde, porque as pessoas têm medo de infiltração, acham que é muito caro, acham que pode ter praga. Já me perguntaram uma vez, vai ter cobra? Né? Vai ter cobra? Como é que funciona aí essa parte de telhados e paredes verdes, mas que é um segmento muito forte aí para ficar trabalhando o agrônomo, mas a gente precisa ainda selecionar e diversificar muito as plantas que podem ser usadas e para serem as plantas adequadas. E acho que já está finalizando. A gente, então, desenvolveu, vocês receberam até, eu acho, esse questionário para responder, esse trabalho que foi feito em abril, né, do ano passado, logo no início da pandemia, como as pessoas, então, achavam, né, se tinham plantas e o efeito sobre a parte psicológica, né, das pessoas durante o confinamento. Acho que todos já assistindo jornais, estão vendo que o que não falta são reportagens de pessoas falando que começaram a ter plantas em casa, o bem que isso traz. Aumentou muito o consumo de plantas em vaso, então não mais flores de corte, mas a planta em vaso. E a gente vê que isso chega aqui em Recife, mas muitas vezes não é uma produção local, é uma produção que está vindo de outros estados, e era interessante que a gente incentivasse essa produção também local para atender o nosso mercado e, quem sabe, alguns produtos também mandar para outros estados. Bem, eu acho que é muito próprio, né, nesse momento que a gente vive, que somos todos anjos com uma asa só. E só podemos voar quando abraçados uns aos outros. E eu dedico essa apresentação a todos os colegas e amigos que a gente não pode estar junto nesse momento, devido a essa distância. Muito obrigada. Bem, e tem que ter a hora dos comerciais, né? Então, agradeço à academia e a todo o financiamento, que essa pesquisa todas tiveram que ter apoio financeiro, né? E a toda a equipe que trabalha comigo. Obrigada. Bom, tinha que chorar, né? Quem me conhece sabe que eu choro. Quem me conhece que o diga, demorei, não foi não, Dimas? Muito bem, doutora Vivian. Belíssima apresentação, com certeza.